Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de João, João capítulo 1, ao versículo 14. João, no capítulo 1. No versículo 1 diz bem assim, a encarnação do Verbo é o título. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Verbo. E o Verbo era Deus. Aqui, agora o Pai, Deus. O Senhor Jesus e Deus são o Verbo. Aleluia. No versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. No começo de tudo. Ele estava no começo. Antes de existir nada. Antes de existir mundo. O Senhor Jesus já estava com Deus. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus fez tudo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele fez para o Filho, para a glória do seu Filho. Aleluias. O tanto que Deus ama o Senhor Jesus. Ele mesmo diz, aleluias. Ele mesmo falou, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a participação do Senhor Jesus, nada disso que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus não ia ter nada disso aqui. Não ia ter mundo. Aleluia. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então Jesus, ele é a vida e é luz. Você que tem o Senhor Jesus, você aceitou o Senhor Jesus, você é iluminado, você tem luz. A luz de Deus está em você. A luz do Senhor Jesus brilha em você. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. Não prevalece contra o Senhor Jesus. E quem tem o Senhor Jesus também vence as trevas, porque o Senhor Jesus está com ele. Aleluia. No versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem, aleluias, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Louvado seja o Senhor. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio para testificar do Senhor Jesus. Ele veio dar testemunho do Senhor Jesus. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Oh glória! Então você que tem o Senhor Jesus, você que aceitou o Senhor Jesus, você é iluminado. Você tem luz. Aleluia. No versículo 10. O Verbo estava no mundo. O Verbo estava no mundo. Quem estava no mundo? Esse Verbo aqui?
Aleluias. O verbo estava no mundo. Esse verbo aqui é o Senhor Jesus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio do Senhor Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Aleluias. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Os seus, para quem o Senhor Jesus veio, ele veio para o judeu. Por isso que diz que a salvação vem do judeu. Os judeus, a maioria não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Eles não acreditam que o Senhor Jesus veio a este mundo ainda. Eles acreditam. Louvado seja o Senhor. Os judeus não acreditam que o Senhor Jesus veio a este mundo. Eles acham que ele ainda vai vir. Eles acham que o Messias ainda não veio. Se falar, pode pesquisar até no Google aí, quem é Jesus para os judeus, eles vão dizer que foi um profeta que nem os outros, que nem Elias, que nem os outros profetas lá. Mas que nem o Filho de Deus, eles não aceitam, eles não admitem isso. Só quem está lá que se converteu de verdade. Mas a maioria dos judeus não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Eles acham que ele ainda vai vir, mas quando ele vir já é tarde, já é para buscar a sua igreja. Aleluias. Já é para buscar o povo de Deus, aqueles que estão esperando ele. Aleluias. Aí como os judeus não quiseram, recusaram, os gentios pegaram, que somos nós. Outrora nós também não queríamos saber de Jesus. Agora abraçamos a fé. Aceitamos o Senhor Jesus. Por isso que a salvação vem dos judeus. No versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias! Que nome é esse? Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus, Deus deu o poder. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Quem crê no Senhor Jesus, no nome de Jesus, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Está aqui, ó. Você se torna filho de Deus. Mas a todos quanto receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus. Quem aceitou o Senhor Jesus, quem aceitou a Deus como Pai e aceitou o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós temos que crer em Deus e temos que crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. E ele diz no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus. Ele estava no céu, ele Deus, ele o Pai, e ele veio para a terra e se fez carne, e ele habitou aqui nessa terra. Há mais de 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de verdade. Aleluia.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluias! Então, o profeta daquela época está dizendo aqui que eles viram a glória dele, eles viram ele. Aleluias! Glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vemos pela fé. E a palavra de Deus ainda diz mais para nós: mais bem-aventurado é aquele que não viu e crê, do que aqueles que viram. Porque nós estamos crendo sem ver. Eles criam, aleluias, eles acreditavam porque via. E nós sem ver, nós não acredita. Pelo menos eu acredito no Senhor Jesus. Eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo. Aleluias. E o Senhor Jesus diz mais assim, em João 14, João capítulo 14, no versículo 2, ele diz bem assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Então o Senhor Jesus está dizendo que aonde Deus está agora, na casa do Pai dele, que é Deus, tem muitas moradas. E se não fosse verdade, ele teria dito. Então a nossa morada está lá. A sua morada, a minha morada, está lá. Aleluias. Mas é você que escolhe. A nossa morada está lá. Você que escolhe de ir para lá ou não. Você que escolhe de morar com Deus, com o Senhor Jesus e com todos os salvos ou não. Só que se você não escolher ir para lá, tem o lago de fogo. É melhor morar com Deus eternamente do que morar eternamente no lago de fogo. Tem nem comparação. No lago de fogo vai ficar com o diabo e os seus demônios, os anjos caídos, e todas as pessoas que não quiseram saber de Deus. E na cidade santa, na Nova Jerusalém, vai morar com Deus, com o Senhor Jesus, com todos os salvos e com os anjos. Aleluias! A cidade santa é melhor. E diz mais, o Senhor Jesus diz bem assim: pois vou preparar-vos lugar. Quem foi preparar o seu lugar lá, o meu lugar, foi o Senhor Jesus. Já pensou você tendo uma casa feita pelo Senhor Jesus? O Senhor Jesus não vai fazer uma casa de qualquer jeito. Aleluias! Cheio de perfeição. O Filho de Deus. E diz que lá, a cidade santa lá é de ouro puro. A praça da cidade é de ouro puro. As ruas de ouro. Muro de jaspe. Que lugar maravilhoso é esse que está nos aguardando? Não troque esse lugar pelo lago de fogo, não. Não troque esse lugar pelo lago de fogo, não. Misericórdia. Escolha a cidade santa, Nova Jerusalém. Escolha morar lá. Amém? Com todos os salvos. O lago de fogo é terrível. E o Senhor Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, quando eu for, Jesus, ele veio e ele já foi. Ele foi. Então, ele já foi preparar lugar. E ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Olha, o Senhor Jesus é que está dizendo aqui: voltarei.
Então ele vai voltar, porque Jesus não mente. Ele diz, quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então ele foi, e ele vai voltar. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha, ele fez isso tudo para que onde ele está agora, a gente esteja com ele também. E ele mesmo disse, o Senhor Jesus falou, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus é o caminho que nos leva à cidade santa, a Nova Jerusalém, o paraíso. A cidade santa, a cidade feita de ouro puro. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então, o Jesus é o caminho que nos leva à cidade santa, a Nova Jerusalém. A cidade de ouro puro, muro de jaspe, a praça de ouro puro. Esse lugar é muito lindo. E tem uma casa para você lá, para mim. Aleluias. E a vida, Jesus é a vida. A pessoa só tem vida de verdade com Jesus. Sem Jesus a gente não tem vida. A gente até pensa que tem, mas não tem, porque sem Jesus a pessoa não tem a vida eterna. Ele não é salvo sem o Senhor Jesus. Aleluias. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus já diz logo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai até Deus se não for primeiro pelo Senhor Jesus. Primeiro se aceita ao Senhor Jesus, confessa ao Senhor Jesus, se batiza nas águas, congregue numa igreja, uma igreja que realmente pregue o amor de Deus, prega a palavra de Deus, prega o que está na Bíblia Sagrada. Uma igreja verdadeira. Então, primeiro se aceita Jesus, aí vai até Deus. Ninguém chega até Deus se não aceitar Jesus primeiro. A não ser que se a pessoa de fato e de verdade se arrepender, se der tempo dele se arrepender dos erros que ele cometeu, mas se arrepender de fato e de verdade, Deus ele conhece o verdadeiro arrependimento. Porque Deus ele lê a nossa mente, ele sabe o que eu penso, o que você pensa. Não tem como enganar Deus. Aquele ladrão na cruz, que estava uma de esquerda, outra à direita, Jesus no meio, lá na hora da morte, lá na hora da cruz, lá que ele ia ser crucificado lá, já estava ali pendurado já. Naquela hora ele se arrependeu. O outro não se arrependeu. Um foi salvo e o outro não. Mas tem mortes. Aleluia. Tem mortes que não tem como se arrepender. Não dá tempo de se arrepender. Perdão. Não dá tempo de se arrepender. Tem mortes aí que é... Quando você pensar em se arrepender, já foi. Então, é melhor dormir salvo. Andar salvo. Garantindo isso, estando nos caminhos do Senhor Jesus. Aceitando o Senhor Jesus. Praticando, vivendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Amém? Vivendo uma vida de santificação, de santidade. Santo, a palavra santo significa separado. É se separar das coisas do mundo. Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz mais, não ameis. Isso é forte.
Aleluia. E ele diz mais: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos nem amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Tudo isso aí pertence, isso aí tudo pertence ao mundo. O pecado, essas coisas que afastam o ser humano de Deus, isso aí pertence ao mundo, não pertence a Deus. Nós não podemos amar isso aí, não. Se nós amarmos isso aí, nós não temos Deus. Você escolhe, nós escolhemos ou o mundo ou Deus, ou o diabo ou Deus. Aleluias. E com certeza, eu sei que você escolhe Deus, escolhe o Senhor Jesus, porque eu escolho Ele. Enquanto vida eu tiver, eu vou trilhar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, então eu vou ficar nesse caminho até o último dia da minha vida. E eu creio que você vai fazer o mesmo. Amém? Continue firme nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor Jesus, até o último dia da sua vida. Louvado seja o Senhor, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um que viu e que vai ver essa mensagem. No nome de Jesus. Oh, glórias. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a cada um que viu esse vídeo e que ainda vai ver essa mensagem. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que o Espírito Santo abençoe a cada um em nome de Jesus.